Muito boa noite a todos. Professor Carlos, muito obrigado pelo convite, né? Em nome de quem agradeço também a presença de todos vocês. Ficamos extremamente felizes na oportunidade de falar um pouco para vocês sobre um assunto que ainda estamos aprendendo. E que talvez amanhã eu saiba menos do que hoje e assim sucessivamente, porque a transformação é muito grande, não é? Antes de darmos início ao trajeto específico, né, que eu planejei, quero fazer uma experiência com vocês para mostrar um pouco do que tudo isso que a gente vai falar é capaz. E essa experiência, a gente vai fazer uma ginástica aqui, vamos ver se vai rodar, é para a gente mostrar a simplicidade dessa potência. Porque são nas coisas simples que a gente se estimula a entender o que está acontecendo. Boa noite. Eu estou aqui no Unifateia, numa palestra do Integra, sobre inteligência artificial para negócios. Você poderia dar boas-vindas para o grupo e dizer que vai ser sensacional a fala dos dois palestrantes, por favor? Claro, então vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no Unifateia para a palestra do Integra sobre inteligência artificial para negócios. Tenho certeza que vocês vão adorar, vai ser sensacional ouvir os dois palestrantes de hoje. Aproveitem bastante. É isso, com a autonomia que ela tem, com a simplicidade dessa potência. O que a gente precisa entender é de que maneira isso pode transformar o nosso negócio. A nossa atividade como profissional liberal, né? Como eu sou advogado e estou lá lidando com os meus GPTs da vida e faço as minhas coisas, ou como você pode transformar também o seu negócio, a sua profissão, a sua atividade, sem dizer as coisas boas da vida, né, que a gente pode ter em cima disso. O meu convite inicial é muito mais por uma reflexão sobre esses pontos e provocações, para que a gente possa depois inserir o tópico mais essencial da minha conversa, que é a parte regulatória, a parte jurídica, que de repente está por trás disso, tá certo? Então eu tenho certeza que nós teremos muitas coisas em comum, mas eu tenho certeza que tem muita novidade para cada um de nós em cada um dos segmentos das áreas de atuação, tá certo? Fiquem tranquilos, né, com relação ao conteúdo, porque depois a gente pode disponibilizar os slides e no final tem uma surpresinha boa também vinda da tecnologia para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Esse primeiro momento é de autorreflexão, mas é o que a gente costuma dizer um toque na cuca. O que a gente já deve saber? Chacon, mas é tão novo, eu já devo saber muitas coisas? Sim, e por isso que uma palestra como essa hoje não deve tocar em assuntos que já estão obsoletos porque ocorreram há 4 meses atrás, há 6 meses atrás. Mas não dá tempo. Sim, mas esse é o novo mundo. Então eu só vou mostrar aqui na tela aquilo que eu imagino que todos vocês saibam. E se não souber, é um toque na cuca, para dizer, opa, talvez esteja ficando alguma coisa para trás. Coisa simples. IA não é uma novidade, e você precisa entender que isso existe desde a década de 50. IA não é apenas ChatGPT, que é o símbolo, né, é o bombril, é a gilete do assunto, que é apenas um grão de areia conversacional, né, dos grandes modelos de linguagem. E se você acha que inteligência artificial é só isso, pelo amor de Deus, reveja todo o seu paradigma. Terceiro ponto, letramento. Isso que nós estamos fazendo aqui é letramento. E bom, fiquei feliz quando fui convidado, eu disse que ótimo, porque eu adoro falar disso, falo em todas as minhas aulas na faculdade. Tem aluno que já está até cansado, né? Deus abrir o meu robô, mostrar, vamos fazer um contrato junto? Eu mostro para eles lá, porque as coisas estão acontecendo. Mas letramento é algo que se você não colocou no seu bolso também, por favor, coloque. E eu poderia antes ali dizer de literacia, mas não vou falar disso hoje para vocês também. E todo avanço traz riscos. Para o empresário isso é muito importante, que já entender um pouquinho dos riscos que isso traz para o seu modelo de negócio. Porque para cada modelo de negócio também eu posso criar um sinalagma, aí, um equilíbrio de risco e benefício, mas depende muito da área de atuação. E eu finalizo, então, com essa provocação. Inteligência artificial não pode ser tratado como um brinquedo. Não é como lá na faculdade, os alunos do curso de Direito aqui no Unisal, de vez em quando estão ali, brincam, professor, o que eu consegui fazer? Né, sei lá, figurinha para WhatsApp.
Nem dê bola para isso. Porque essa superficialidade não é inteligência artificial para os negócios. Ela é é a casca do Kinder Ovo que esconde o brinquedo que realmente está lá dentro. Então a gente precisa ter essa provocação. E tenho assistido muitas palestras, muitos podcasts e lendo bastante sobre isso. E uma pergunta que eu trago é: qual pergunta você deve fazer sobre o seu negócio? Será que essa é a pergunta correta? Como eu vou usar a inteligência artificial no meu negócio? Se você se faz essa pergunta, eu já diria que você precisa revê-la. Porque não é saber como você vai usar, é ir além disso. E é justamente nessa próxima pegada que as empresas estão fazendo as coisas acontecerem com inteligência artificial. Agora a jogada é: como é que eu consigo atender um cliente que usa a inteligência artificial? E é uma coisa muito diferente. E faço aqui um exemplo muito simples. Sou advogado há 25 anos. Quando comecei com processos físicos, papel, protocolo, eu me lembro muito que quando a gente ia atender um cliente, eu dizia: olha, mas vamos marcar daqui 10 dias, porque eu vou ao fórum, vou fazer carga do processo, vou ler o processo e assim por diante. Hoje, se um cliente é atendido e eu nem li o processo ainda, como de fato aconteceu com um cliente hoje no escritório, eu peguei o processo dele, transformei em PDF, joguei no notebook LM, que é o que eu uso para essas coisas, organizei as informações, fiz um relatório, li o que era importante e quando eu falei com ele, ele provavelmente achou que eu era mandrake. Pelo amor de Deus, porque eu já conhecia aquele cenário. Lógico, a inteligência artificial é um paradigma. O conhecimento de ler e saber o que estava acontecendo estava na minha cabeça, mas eu soube usar a máquina para extrair o que ela tinha de melhor. E é isso que a gente vivencia hoje, né? Então, esse cliente sabe que isso é possível. Então não dá para dizer para ele: vou marcar daqui 10 dias porque eu vou ler o seu processo. O cliente já está dizendo assim: poxa, lê o processo em qualquer inteligência artificial que você me ajuda. É uma nova perspectiva. Então, ao invés de me perguntar como eu vou usar IA no meu negócio, eu devo me perguntar como é que eu vou atender os meus clientes que usam inteligência artificial. Isso tem uma explicação muito simples, que são os paradigmas. Os nossos clientes passam por experiências que geram hoje uma nova expectativa. Se nós estamos acostumados, em muitos casos hoje, ligar e não ser atendidos pelo telefone, nossa, mas já passou de 5 horas, não tem ninguém para falar comigo, você perdeu, porque as empresas de atendimento hoje é 24/7, não para de atender. E você não precisa nem ligar, porque as pessoas não querem mais falar ao telefone. Falávamos aqui, as pessoas não querem participar de reunião, isso aqui é uma glória. Professor, parabéns. Reunir pessoas hoje é uma glória. Porque as pessoas não querem mais isso. Então, qual é a expectativa do cliente hoje, no seu negócio? O que o seu cliente espera? Porque essa que é a pergunta que você tem que fazer. A partir dela, você define como você vai usar, e não o contrário. Porque senão a chance de falhar também é muito grande. E a partir disso, nós não podemos negar, que acho que já todos sabemos, que além de todas as tecnologias que transformaram as eras, e hoje a gente ainda fala de informação como grande commodity, etc., nós estamos, talvez, na transformação mais poderosa de todas. Principalmente por algumas características que a inteligência artificial tem, e uma delas é o fato de não ser linear. Você não tem uma inteligência artificial, você tem centenas, talvez agora, hoje em dia, milhares. Então você imagine que é você olhar para um lugar que tem plantas de várias cores, espécies, e dizer: eu quero a mais bonita, e se você ficar parado ali, cada hora vem mais uma, mais uma e mais uma, você não tem como escolher. Não dá tempo. Essa progressão não é linear. O funcionamento, inclusive, não é linear, porque é uma planta se misturando com a outra que cria uma terceira planta que vai ter um galho diferente e aquilo que você conhecia daquele já não é mais a mesma coisa. E nós estamos, logicamente, assustados, faz parte, mas nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade. É como se a gente tivesse perdido o fio, né? Não dá para puxar. Você pode puxar, você não vai chegar no fim, em nenhum momento. E uma hora vai ter 2 linhas, 3 linhas e um arame, cada coisa que diferente. E essa perspectiva, portanto, nos faz refletir no seguinte ponto: eu preciso entender disso
e saber agora exatamente como usar isso. Porque se eu esperar um pouco mais, eu não tenho dúvida, já vai ser tarde. Eu não tenho dúvida disso. E também devemos entender que outra característica dessa nova era é que a inteligência artificial é um sistema integrado. Está no meu telefone, no meu computador, está em todos os lugares. Está no totem de atendimento, aqui na beira da Dutra, né, na lanchonete que fica ali dentro do shopping, que os atendentes não estão mais ali. Você faz o pedido só na máquina. E se você não tiver cartão de crédito ou débito, você não compra, porque eles não recebem dinheiro. E essa é a nova realidade. E nós precisamos entender que está tudo conectado. Se a gente assustava com Orkut ou Facebook, que é uma... Nossa! Essa conexão já é muito antiga. A conexão que nós temos hoje está muito além de qualquer fator pessoal, social, empresarial. A coisa é outra. E daí eu não vou falar, porque o objetivo meu não é esse, né, dos agentes, né, das conexões por API e tanta coisa que é da base tecnológica, que é um outro assunto. Outro dia a gente conversa, até porque eu estou tendo que tentar aprender um pouquinho, né? Mas, um passo além disso, a gente talvez tenha que sobrevoar esse terreno para enxergar aonde a coisa já está acontecendo. Eu tenho certeza que o Marcos tem muitos exemplos mais poderosos que o meu, mas eu fiz o meu dever de casa, lá investiguei uma coisinha ou outra e achei coisas fantásticas. Eu acompanho no SEMESP, né, que é um sindicato do ensino superior, com o grupo STEM Brasil, um grupo focado em inteligência artificial. E um dos professores lá, o professor Maurício, ele é um entusiasta e da área de tecnologia e ele tem feito desenvolvimentos de produtos só usando inteligência artificial que a gente não entende como é que aquilo era possível. E ele tem transformado. E eu fui atrás de algumas coisas para a gente entender. No campo, talvez a gente possa falar de colheitadeiras autônomas que não tem mais motorista, que são, né, dirigidas. O cara está lá em Goiânia dirigindo um trator que está lá no Mato Grosso. Isso já acontece, não sei se vocês sabem. Não tem um motorista dentro do carro e ele nem está ali perto, ele está bem longe da colheitadeira. Esse é um ponto. E hoje, com a inteligência artificial e uso de drones, o gado, as ovelhas, podem ser monitoradas em tempo real sem precisar de uma pessoa. Inclusive, dá para saber se ela está prenha ou não. Tem noção disso? Dá para saber se o gado, vocês podem pesquisar, engordou ou emagreceu. Vaca a vaca, uma a uma. Já está lá. Então você imagina se os caras conseguem fazer isso, o que a gente consegue fazer no nosso negócio? Na música. Muitas empresas, inclusive redes, né, de lojas, redes de café, têm desenvolvido músicas de acordo com o perfil da sua clientela e usam a inteligência artificial para criar novas músicas. Então, quando a gente olha na música, a gente já sabe que eu consigo, inclusive, pensar em trilhas automáticas. Já se fala assim, o meu cliente é o Chacon, ele vem para um jantar aqui na minha casa. Crie músicas novas no estilo que ele gosta. Ele acessa o meu perfil do Spotify, entende as minhas músicas, cria e durante o jantar inteiro cantará músicas inéditas que eu nunca ouvi na vida, mas que eu vou gostar pra caramba. Então a gente tem que entender. Olha a experiência que eu posso produzir. Depois a gente vai falar de direito autoral. A arte, então, nem se diga, né? Vamos criar uma imagem aí no estilo Van Gogh, se você tentar ele não vai deixar. Também por conta do direito. Mas aqueles artistas que já faleceram há mais de 70 anos, você com um comando ali, com um jeitinho, você consegue fazer com que ele produza, porque 70 anos o domínio da arte entra, né, em domínio público, como a gente fala. Mas não temos dúvida, né, de que a gente vai ter que rever o conceito de obra, né, de novidade, né, porque isso para nós não tenho dúvida que é algo a se pensar. Desde a pintura, a arte mesmo, né, no sentido do design e assim por diante. Na medicina, eu trabalho para uma empresa de telemedicina, né, que vem se desenvolvendo aqui na região, e a plataforma de teleatendimento deles já prevê que ele coloca lá o raio-x do seu joelho, daí a plataforma já ajuda o médico a identificar e ele ter certeza daquele diagnóstico. Ele já pode pedir ajuda para sinalizar
qual é o remédio que ele vai te dar, então a plataforma já sugere com a inteligência artificial, ó, o melhor remédio é esse, tem restrição a isso, restrição àquilo, porque ele tem a leitura do paciente. E se quiser, isso é um cenário que ele está desenvolvendo, ele vai lançar a mão de uma pesquisa de preço nas farmácias. Então vai dizer qual é a região que o sujeito mora, Cachoeira Paulista. Em Cachoeira Paulista, o remédio que você vai precisar está nessas 3 farmácias e custa tanto. Você já imaginou como muita gente da área do comércio aqui, como é que vai ser se recolocar nesse mercado? Que no consultório médico, que nem é presencial, é virtual, o cara já indica onde você vai comprar o remédio? Isso, né, a gente não tem dúvida de que está acontecendo. E só para não achar que isso caiu da minha cabeça, né? Então aí as notícias são só exemplificativas, né? Músicas geradas por IA, e aqui eu já antecipo um tema que vai estar lá no final. Já há disputas judiciais no Brasil sobre esse assunto? Sim. A Folha de São Paulo já brigou com a OpenAI, porque a OpenAI usa todo o histórico da Folha de São Paulo para fornecer notícias atualizadas diariamente. E a Folha de São Paulo entrou com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo tentando dizer, olha, você pode até fazer isso, mas talvez tenha que citar a fonte, enfim. São discussões que nós não temos soluções, tá claro? Já há lojas no Brasil que enfrentaram processos judiciais do ECAD, porque não queriam recolher direitos autorais, e no final das contas perderam. E há uma tendência de dizer que mesmo que você crie, pelo menos é o começo, se para criar a inteligência artificial usou as músicas que já existem, então vocês vão continuar pagando o direito autoral porque é um nexo causal de criação. É novidade absoluta isso no direito. Não estou falando que é certo nem que é errado, mas são os paradigmas do que vem pela frente. Então também não dá para criar uma música de inteligência artificial no nível esperteza, não vou pagar mais ECAD, porque talvez o ECAD vá para cima de você, e daí já antecipo, né? Juridicamente, vocês terão que entender como funciona no seu negócio, tá bem? 2,2 milhões de aporte, né, para uma empresa pequena, né, uma startup de tecnologia para o agronegócio. Isso aqui é só um exemplo, se você fizer pesquisa eu escolhi o que tinha as vaquinhas mais bonitas para colocar, né, porque tem notícia pra caramba disso. O futuro da medicina diagnóstica. Então nós advogamos hoje para um player aqui, um outro player de clínica, né, radiológica, que está recebendo uma participação societária do maior grupo de São Paulo, que vem da Redditor, e assim, a gente fica com o queixo caído. Capacidade de processamento dos laudos, leitura analítica, conclusão, uma coisa absurda e com uma precisão que nos indicam muito maior, tá certo? Esses são os pontos que nós temos. Tudo bem? Provocados para que a gente agora possa colocar alguns pingos nos is, não é isso? Porque a gente precisa entender que a inteligência artificial está aí, como o professor Carlos disse, é uma realidade inevitável, e toda a governança estatal, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, está nos afunilando para isso. Então, cada vez mais, para tal coisa, .gov. Ah, mas eu quero fazer de outro jeito. Não, não tem outro jeito. É .gov. Porque é uma tendência, né, de superdigitalização de todas as atividades públicas. Uma coisa muito grande, mas que o começo é exatamente isso. No Poder Judiciário ainda, né, não temos de absoluto, mas as citações hoje das grandes empresas, que são menos de 8% das empresas no Brasil, já são todas feitas eletronicamente, não tem mais oficial de justiça. A empresa recebe no e-mail dela, no portal do Diário da Justiça Eletrônica e acabou. E a intenção é migrar isso para as médias empresas, para pequenas empresas, e vai chegar um dia que toda a questão judiciária cai lá no portal e acabou, não preciso mais de ato físico. Então, todos nós profissionais estamos sentindo isso. Só que eu queria, obviamente, né, trazer uma reflexão para a gente passar para essa segunda e última parte da minha conversa. No direito, nós usamos muito o termo compliance, né? O termo derivado do inglês se traduz na ideia de agir de acordo com a lei, estar de acordo, né? Então, fazer as coisas do jeito que a lei diz que eu devo fazer. E eu posso falar do compliance de LGPD, inclusive foi uma das outras palestras que eu trouxe aqui no Integra há um tempo atrás. Eu posso falar de compliance trabalhista, porque o compliance no setor trabalhista também é regulatório. Eu posso falar de compliance no setor educacional, ambiental, tributário, enfim, não vamos longe. E o que a gente precisa entender agora
é que todo novo setor que se origina de um contexto como esse gera regras. E eu preciso agir de acordo com as regras. Então o convite que nós temos é não apenas para usar, para ter técnica, mas é não trazer riscos desnecessários para o seu negócio. O empresário tem riscos? Pô, tem risco de inadimplência, risco trabalhista, risco fiscal. Nós vivemos no risco, né? O nosso escritório tem 25 anos, nós temos 60 colaboradores hoje, tenho certeza que é mais do que muitas empresas que estão aqui hoje, e a gente sabe que são riscos diários, de diversos aspectos. Nós decidimos ser empresários, empreendedores, assumimos riscos, e está tudo bem. A questão é que usar a tecnologia traz riscos. E eu preciso ter mínima noção desses riscos, e como a nossa plateia é diversificada, eu vou trazer alguns apontamentos também generalizados, mas o que cada um de vocês tem que fazer depois é entender no meu segmento, na minha atividade, o que é mais importante ou menos importante. Porque a gente precisa visitar essas preocupações jurídicas. E eu gosto muito de um termo da administração de empresas, que é a criação dos produtos num formato, a gente diz, by design. Então aqui, com certeza, arquitetura e design, antes de pensar em como vai ser, eu já preciso entender as regras que vão me prender depois. Então, desde o início, do primeiro ponto, da concepção, eu tenho que imaginar quais são as regras que impactam naquilo que eu vou fazer. Então, todos os projetos devem ter uma visão by design, e não by default, que seria correr atrás do prejuízo, arrumar a casa depois que já aconteceu o problema, tá certo? E é isso que a gente tem como convite oficial, por mais que seja difícil, a gente sabe, né? No geral, esses assuntos é trocar o pneu com o carro andando, mas a gente tem que ter noção que o mundo ideal a gente tem que buscar, e eu vou tentar trazer algumas perspectivas sobre isso. Primeiro, responsabilidade e legislação. Nós precisamos entender que o uso da inteligência artificial não afasta a responsabilidade do empresário. Ao contrário, na maioria absoluta das vezes, se não em todas, amplia, potencializa. Por diversas razões. Sobretudo porque eu não tenho muito controle de ponta a ponta do que acontece, como funciona. Eu poderia dizer que eu não uso pelo menos algumas figuras de grande modelo de linguagem, de LLM, porque eu sei que não são seguras para o meu tipo de atividade. Inclusive eu pago a assinatura da OpenAI porque eu quero ter um máximo da segurança dela, considerando que eu tenho dados sensíveis do escritório transacionados ali. Eu uso a minha conta da Google também pagando no perfil Premium e gasto uma grana, bem mais caro que a OpenAI inclusive, porque eu tenho que ter certeza que eu vou usar o notebook LM, vou colocar o processo do meu cliente lá e eu não tenho risco de vazamento, os meus dados não serão usados para treinar outras máquinas e assim por diante. E se você não entende um pouco disso, por exemplo, provavelmente você está alimentando inteligência artificial com dados que a inteligência artificial está usando para o seu próprio treinamento ou para outros resultados de outros usuários, e isso não é legal, porque você está usando dados, de repente, dos seus clientes para fazer isso, imagem dos seus clientes para fazer isso. Quando você alimenta uma inteligência artificial com uma foto e ela não está desabilitada, ela vai usar a sua foto para alimentar o poder dela. Então nós temos que ter ideia que tudo gera risco. Eu estou dando exemplo dos meus casos para que a gente possa se encaixar nesse ponto. Como é que está no Brasil a legislação? No Brasil, como sempre, a gente fica espiando o que acontece lá fora para entender qual o modelo que nós vamos seguir. E tradicionalmente o nosso modelo jurídico é o europeu. Nós temos uma legislação norte-americana de 2023, nós temos uma legislação europeia de 2024. A europeia, inclusive, ela tem uma aplicação que vai de 2025 a 2027, é uma aplicação progressiva. E basicamente a diferença entre elas é: a norte-americana é mais livre para permitir que a economia se acelere, a europeia é mais rígida, tentando proteger os usuários, os cidadãos, os dados, etc. E a crítica que se faz, quem critica a norte-americana diz não protege o usuário. Quem critica a europeia diz não permite a evolução e nós vamos ficar nessa guerra de mundos a vida inteira. Então, a europeia, ela busca identificar os riscos, criar as responsabilidades a partir dos riscos. E a lei brasileira, o projeto de lei em andamento,
já aprovado no Senado, voltou agora para a Câmara, o projeto de lei tem o mesmo perfil europeu, que significa identificar atividades de risco e dizer em cada atividade o que eu tenho que adotar de medidas de segurança, tá claro? Eu participo desse grupo do STEM e fiz eu mesmo uma sustentação oral perante, né, a Secretaria da Educação, SESU, do MEC, para defender perante, né, a Câmara dos Deputados e o Senado que a educação seja retirada do risco máximo. Porque é isso que está lá. Setor educacional, pela nossa legislação, contempla risco máximo. Só que as faculdades não terão dinheiro para bancar tecnologia de segurança, então elas não vão avançar, elas vão ficar travadas. Então existe todo um movimento político ainda para adaptar essa legislação para esses cenários que a gente sabe que não tem muito risco. Ah, mas e a criança e o adolescente? O problema é que o legislador não fez essa diferenciação. Ele tratou a educação do mesmo jeito, desde o ensino universitário até, né, o ensino infantil. Então nós ainda estamos no Brasil patinando em relação a isso, mas quando a gente quer saber mais ou menos como vai ficar, a gente dá uma olhada em como está a questão na Europa, porque geralmente o reflexo é desse. Então o nosso reflexo é altamente regulatório. E regulatório por setores, e daí cada setor terá maior ou menor risco. E o que significa isso na prática? Quanto maior risco, maior responsabilidade. Quanto maior risco, exigirá da minha atuação um paradigma de ferramentas de proteção. Então eu vou ter que criar mapas de risco, eu vou ter que criar incidentes, né, regras para incidentes de invasão do meu sistema, eu vou ter que ter políticas de segurança para o uso da inteligência artificial. Na educação, só para dar um exemplo, o que vai se exigir é que todas as avaliações ou aprovações automatizadas, então imagine que o Unifateia tem aqui o setor de serviço social e decide implantar uma tecnologia de inteligência artificial para o aluno se cadastrar, pedir a bolsa de estudos. E isso é analisado 100% por máquina. Altíssimo risco. Até porque depois eu vou falar de viés discriminatório. Altíssimo risco. Então, isso significa que eles vão ter que criar sistemas para combater esse risco. Revisão humana, dupla checagem, para que eu tenha certeza que aquilo não vai trazer um problema para a sociedade em geral. Tudo bem? Inteligência artificial, né? Ainda não temos uma legislação própria, mas se eu fosse discorrer aqui para vocês, nós íamos falar de vários artigos, de lei, etc., que não é o caso. A gente só precisa entender o que eu falei até agora. Propriedade intelectual é um problema pontual. Como eu disse, né? Se eu não tenho criador, quem criou? Então a gente tem essa falsa ideia também de que a criação é 100% livre. E nós já temos disputas judiciais na Europa e nos Estados Unidos questionando essa liberdade de uso, questionando como é que você treinou essa máquina. Não nós, mas a OpenAI, Google e etc. Como é que vocês treinaram? Porque se vocês treinaram usando os dados que eu tenho, eu preciso ter algum direito frente a isso. Ou de te impedir de usar livremente, ou de você me remunerar por esse uso, mas nós não temos uma solução. E um dos problemas mais comuns para nós, hoje, para nossas atividades em geral, é propriedade intelectual. É fazer o uso daquilo que não é nosso, mesmo que dando lá, né, uma camuflada em relação a esse tema. O que nós sugerimos? Se a sua empresa trabalha com produção de conteúdo, e pode ser o design, pode ser a arquitetura, pode ser uma fórmula na farmácia, qualquer conteúdo, o mínimo que a gente tem que fazer é garantir rastreabilidade. Porque se algum dia alguém vier atrás de você, você através dos logs terá condições de provar que aquilo foi você que criou e que você não imitou outra pessoa. Então eu vou precisar ter cada vez mais controle sobre as informações daquilo que eu produzo, guardar todos esses logs, essas conexões, IPs, etc., para que, se preciso for, eu me defenda e diga, eu não te copiei, eu criei, está aqui a minha criação, eu usei inteligência artificial, mas eu criei sem te copiar. E são problemas que nós já estamos olhando lá na frente, lá no futuro, tudo bem? Supervisão humana. Como eu antecipei, um dos maiores problemas da inteligência artificial é o viés discriminatório. Porque a internet, ela é recheada de coisas boas, mas ela é recheada de coisas péssimas. Eu falo muito para os alunos e para o pessoal lá nos treinamentos dentro do escritório, né? Você vai ter modelos de petições excelentes,
mas você vai ter modelos de petições muito errados. Então o profissional não se dispensa por isso, e por isso que a gente trata alguns assuntos com foco na supervisão humana. Volto para o exemplo aqui da Bolsa de Estudos do Unifateia. Podemos falar de vários outros cenários, vou seguir com esse mesmo exemplo. Se eu vou receber um candidato a uma Bolsa de Estudos, processar aquela verificação totalmente por inteligência artificial, eu preciso, em primeiro lugar, avisar o candidato disso, porque o Código de Defesa do Consumidor exige transparência. Então, se eu processar os dados do meu cliente com inteligência artificial, eu tenho que avisar ele. Já se fala na advocacia e tem isso no contrato de honorários, tudo bem? Que eu uso inteligência artificial. Então, se um processo seletivo, se a correção da redação do vestibular é por inteligência artificial, eu tenho que avisar o candidato, porque o Código de Defesa do Consumidor me exige transparência e informação. E eu tenho que ter a garantia de um sistema que em algum momento, mesmo que por amostragem, garanta uma supervisão humana. Porque se eu identifico um erro, eu paro a máquina e vejo o que está acontecendo. Reviso o que já foi feito, paro a máquina para eu corrigir aquele erro em relação ao que eu não fiz. Então suponha que acontece um candidato por uma bolsa de estudos na Unifateia que levanta a mão e diz, olha, espera aí, vocês me reprovaram dizendo que eu não apresentei os documentos, mas está aqui o documento, eu apresentei. Então eu quero a revisão disso. Oxa, a inteligência artificial não leu esse documento. Qual que é o erro? Aonde que está? Então nós vamos ter que parâmetros, né, de revisão contínua de tudo isso. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que como parte do conteúdo da inteligência artificial é ruim, ele lá na Big Data, onde tem as informações, tem todo tipo de coisa horrível que você pode pensar no mundo. E eu uso um exemplo que é triste, drástico, mas vamos falar, tem coisa de pedofilia lá. Vocês entendem? Então olha o risco que eu tenho de usar a inteligência artificial como se não houvesse amanhã. Porque eu tenho conteúdos lá que são ruins. Então a leitura de um conteúdo por uma máquina pode carregar para dentro do meu processo na minha empresa uma coisa errada, uma coisa ruim. E eu preciso ter mecanismo de correção disso. Então eu posso pedir para que ela crie um logotipo. Cria um logotipo, a gente tem muito isso aí no design, né? Cria um logotipo, mas eu tenho que ter certeza que aquela criação não só é legítima, porque foi feita na inteligência artificial, mas realmente não colidir com nenhuma outra. Porque se colidir, eu vou ter problema. Porque ela vai estar carregada dessas informações. Então a gente tem uma preocupação, né, gigante aqui. Então, sobretudo onde há mais risco, a supervisão humana é obrigatória. Tudo bem? Dados sensíveis e privacidade já veio regulado pelo Marco Civil da Internet, pela LGPD, então a gente já tem um corpo legislativo para isso. Isso se reforça. Porque eu não posso coletar dados pessoais sem autorização do meu cliente. E eu fico assustado com os meus clientes, não quero ficar com vocês, tá? A galera continua coletando. Até o dia que vira um processo que tem uma indenização, sei lá, de R$4.000. Só que às vezes os R$4.000 é o serviço para esse cliente e para mais 20. Você está pagando uma indenização. E o povo está entendendo, está começando a enxergar isso. O uso da imagem de maneira livre, né, e sem nenhum tipo de registro. Trabalhar a imagem, a gente acompanha às vezes nas redes sociais, o cara não só tira a foto do cliente, usa a foto do cliente sem ter uma autorização expressa, que deveria ter, como ele mexe na foto do cliente. Que pode até configurar uma violação contra a honra, porque imagem tem a ver com a honra das pessoas. Ah, não, mas é que ficou mais bonitinho. Você não tem que decidir isso pela imagem da pessoa. Ah, mas a inteligência artificial está na mão, não é fácil fazer? Meu celular tem um negócio ali bonitinho. Eu não sou um dos melhores da tecnologia, viu? Mas você aperta ali, nossa, muda as pessoas. Outro dia eu fiz comigo, fiquei assim, nossa, parecia... Eu sou jovem, só tenho 50 anos, mas parecia que eu tinha 30. É isso. E nós precisamos ter essa preocupação. Não é simplesmente sair usando. E se eu modifiquei a foto do meu cliente, já é o suficiente para saber que eu alimentei uma inteligência artificial com aquela foto. Porque sabe quando a gente tira a foto e manda corrigir os erros no celular? Aquilo não fica no seu celular, aquilo vai para a nuvem, trabalha na nuvem e volta. Significa que você usou a imagem do seu cliente e alimentou a rede mundial de computadores com ela. E isso é um problemão.
que não está estourando na nossa mão agora, mas com o tempo as coisas podem, né, piorar. Então aqui entra muito a privacidade, LGPD, e que daí a gente precisa, para cada tipo de negócio, ter mecanismos de proteção, controle, etc., para não dar ruim depois, tá certo? Dentro desse escopo. E é lógico que, para além desses 4 pontos que eu destaquei como os mais essenciais, tudo isso se prende da mão para a ética, né, pessoal? Porque no final das contas tudo é bom senso e ética. Quando a gente olha para a ética, a gente precisa lembrar que a inteligência artificial não pode substituir o julgamento humano, principalmente o julgamento na aprovação do aluno, na concessão da bolsa de estudos, na concessão de um crédito para um financiamento. Eu preciso ter um mecanismo de controle, porque efetivamente quem julga somos nós. Eu não posso atribuir o julgamento para a máquina. E se a gente olhar hoje o Poder Judiciário, os juízes usam muito, né? A gente tem algumas colegas aqui hoje, né, da advocacia, e o que eu já tenho dito para a turma é: começa a escrever para a máquina que lê, porque a maioria das nossas petições já não vão ser lidas mais por juízes, serão lidas por máquinas. E o jeito de escrever muda. Da mesma maneira, né, a farmácia que vai ser indicada na plataforma do médico que faz consultas, o jeito de ler a promoção na internet é máquina lendo máquina. Vocês concordam comigo? O médico está numa plataforma atendendo, daí ele diz: eu quero saber o preço do produto tal, para esse paciente. Vai lá na rede mundial de computadores, lê os sites e traz de volta. Então, os web designers, copyright, essa turma toda vai ter que aprender a escrever para máquinas, porque senão não vai aparecer nesses resultados. E são esses os paradigmas que a gente tem. E trago essa reflexão, né? Quanto mais eu delego para a máquina, mais eu assumo responsabilidades. E essa percepção nos eleva para discutir temas ainda muito mais amplos no dia de hoje, que é liberdade e privacidade. Quem aqui gostaria que a cidade de Lorena tivesse câmeras em todas as ruas, filmando tudo que a gente faz, para ter certeza se você pagou o IPVA do seu carro, se você não tem multa atrasada, se você não está sendo procurado por um oficial de justiça? Compreendem? Porque em algumas cidades, por exemplo, da China, essa experiência da cidade super inteligente já existe. E as pessoas são monitoradas 100% do tempo. Abriu a porta da casa, já está filmando, já está dizendo, está saindo. Aí não adianta falar que o funcionário não fez hora extra, né? Porque vai entrar na empresa, já entrou, já filmou. Será que é esse o caminho? Não estou dizendo que é, mas já existe tecnologia para isso. E a gente precisa discutir o cenário aqui de liberdade e privacidade. São os grandes temas que a gente vai enfrentar, com certeza, né, pela frente. Mas eu vou agora para a última etapa, trazer as reflexões que seriam... O que nós vamos fazer então, Chacon? Além de ficar assustado, o que nós vamos fazer? Vou trazer algumas reflexões para vocês. Primeiro, não há eliminação de empregos, há transformação de empregos. E quando eu entendo isso, tudo faz sentido. E acho que isso é um ponto, né? Quem sabia datilografar, bastou aprender a digitar no teclado. A ideia é essa. Segundo, reconhecer que a inteligência artificial é uma potência, mas potência é um perigo se eu não tiver controle. Então eu preciso ter controle. E controle volta para o jurídico, para o compliance, fluxos de processos internos, enfim, tudo que a gente acha que é necessário dentro desse ambiente. Então eu preciso cuidar disso. Terceiro, quando nós olhamos para a inteligência artificial, focado nas empresas, precisamos entender que não basta ter consciência da mudança. Nossa, mudou mesmo. Caramba, olha quanta coisa nova. Se você ficar olhando para a lua, o dia vai amanhecer. Então eu preciso entender o impacto real na minha empresa e alterar o meu comportamento desde já. E depois eu vou ter pequenos insights para a gente trabalhar isso. Então eu coloquei aqui, investir em formação e treinamento. Por redes sociais e outras coisas, né, palestras que eu dou em OAB, eu fui contratado por um escritório de Santa Catarina
um escritório com 4 unidades, um pouco menor que o nosso, em 41 pessoas, me contrataram para dar um curso para eles, online, desde aqui para eles, sobre inteligência artificial na advocacia. Porque lá no escritório nós estamos, ó, socando a lenha no assunto, porque eu preciso extrair isso, eu não posso ficar para trás. Eu só tenho 50 anos. Vou trabalhar aí mais uns 30, talvez, na advocacia. Então, imaginou como vai ser essa advocacia daqui 10 anos? Eu preciso saber como vai acontecer. E eles me contrataram para fazer o curso lá. Pagaram o que eu pedi, não pestanejaram. E a coisa... Eu sou só um exemplo. Esse foi o último curso que eu fiz. É só um exemplo do que está acontecendo. Então, treinamento, formação dos seus funcionários. Tira 15 minutos por dia, por grupos lá, o que faz. Vamos ver o que eles estão fazendo, o que pode fazer melhor. Brainstorm, os caras têm ideia, traz sua ideia, etc. Mandamos 3 estagiários para a Fenalau, uma feira jurídica acontecendo lá, porque as coisas estão acontecendo, eu preciso trazer. Atualizar processos internos, que daí é muito de vocês, né? Eu acho que vale a pena. Criar políticas de inovação. Então, como é que eu crio um produto novo? Como é que eu crio um serviço novo a partir desse modelo com inteligência artificial? Que cuidados eu preciso ter? E inserir inteligência artificial na cultura. Eu falava aqui com o Marcos, com o professor também no começo, né? A universidade tem que trazer inteligência artificial de balde para dentro. Porque eu já estou recebendo lá o estagiário e já estou perguntando para ele, você sabe usar o GPT? Isso que eu estou perguntando. Porque se não souber, por enquanto eu vou ensinar, mas daqui a pouco eu vou dizer, amigão, sai da fila que tem outro que sabe usar. E é isso que vai acontecer. E contava para o professor Marcos, né? Que em certo momento, inclusive agora, combinando as duas coisas, né? Que daí é um problema geracional, não vamos entrar nessa discussão, mas a gente esse ano contratou 2 advogados novos para o time. Em 25 anos de advocacia, a gente sempre contratou da base, desenvolveu o advogado júnior e cresceu com a gente. Temos lá o Sávio e o Luca que estão com a gente há 18 anos, começaram como estagiários, só que não está dando mais. Eu já preciso de gente com mais experiência, com capacidade de usar a inteligência artificial e vir para o time. Esse ano nós contratamos um advogado de 15 anos de experiência, e uma advogada que pescamos ela lá em Taubaté para trabalhar em Lorena, 16 anos de experiência. Porque o mercado está nesse start. E tem que ser gente com experiência técnica, jurídica, mas que tenha a capacidade de entrar ali e mexer num novo mundo da advocacia. Então a gente está tentando combinar essas duas coisas. Empatia digital. Primeira vez que eu ouvi esse termo, eu voltei o podcast, assisti 2 vezes, deixa eu entender direito, né? Porque a gente fala de ter empatia com o próximo, né? Empatia é a capacidade de conversar e entender o outro me entende, tá tudo bem, posso não concordar com você, mas eu te entendo. E empatia digital é justamente essa habilidade, que vem lá da literacia e do letramento. Quando eu falo de empatia, é entender como conversar no chat, mas saber que o chat é um algoritmo escondido, né? Para facilitar a visão de vocês. Então, eu uso a seguinte brincadeira, né? Existem várias palavras na língua portuguesa, né? Eu posso escrever contraponto, contraposto, controvertido. Se eu fizer um prompt e escrever palavras que parecem ser as mesmas, mas não são, o resultado, obviamente, vai ser ruim. E isso tem a ver com empatia, que é o cenário de saber conversar com o outro. Então nós estamos olhando para uma necessidade de sermos treinados para falar com a máquina. No modelo conversacional, e eu conversei aqui com ela, mostrei para vocês, né, esse ponto. Como eu já disse, o IA é o espelho da humanidade. Então por isso que a gente não pode acreditar em tudo que ele nos entrega, a gente tem que corrigir tudo, e a responsabilidade profissional é nossa, em qualquer área. Porque você já imagina um médico que faz a leitura de um exame, o joelho era do direito, ele manda operar o esquerdo, porque a IA errou, compreendem? A responsabilidade é nossa, nunca vai ser da inteligência artificial. Isso vai exigir de nós o quê? Um novo tipo de líder, que é o líder que trabalha, sobretudo com essa nova geração que está chegando, que tem mais habilidades tecnológicas do que a gente, muitas vezes, mas que ao mesmo tempo, né, eu tenho que ter todo o trato de humanidade para levar as coisas e fazer as coisas acontecerem. E talvez aqui esteja o maior desafio, né, de que as coisas aconteçam. Por quê? Eu leciono na Faculdade de Direito do Unisal há 22 anos. E hoje lá eu e Luzia somos os professores mais antigos.
A Luzia tem 25 anos, eu tenho 22 de docência. Passei, né, por muitos profissionais que até vocês às vezes conhecem, que eu dei aula para eles, etc. Que se formaram nesse período todo. E não adianta, a sociedade mudou em termos linguísticos. No geral, língua falada, escrita, compreensão, interpretação, tá difícil. Então você imagina o que é pegar uma faculdade de Direito, que talvez só trocando com letras aqui seja a faculdade onde a escrita faz acontecer tudo, e a gente pega alunos cada vez menos preparados. Que não é um problema de Lorena, do Unisal, é um problema do mundo isso, o mundo inteiro. Só que nós vamos ter lá na frente o seguinte problema, essas pessoas não têm capacidade de escrever, mas para conversar com a máquina eu preciso ter uma boa capacidade de escrever. Olha o balanço que nós temos para resolver pela frente. E agora já desdobrando e daí vamos finalizar, dicas de boas práticas. Bem generalizadas, porque também cada negócio aqui tem um perfil, né? Comece pequeno. Então, dica até de criação de novos projetos, né? Então, eu quero instalar atendimento do meu cliente via internet, como é que funciona? Começa pequeno, instala um, faz um teste, instala outro, faz uma coisa pequena, faz uma experiência de laboratório, para depois dizer agora vai acontecer de verdade, tá certo? Meça resultados, então identifica o erro, qual que é o problema, sei lá, nossa, se deixar ligado de madrugada, o povo liga e sei lá, acontece o problema, vamos desligar à noite, seja lá como for. Capacite sua equipe, numa visão de todo. Se eu tenho uma secretária, eu vou ter que ensinar ela como funciona aquela ferramenta, né? Então, olhem as habilidades que a gente vai trazer. Crie um código de ética, ou seja, a gente não tem na área trabalhista o manual de conduta do funcionário, que inclusive se você não tem, por favor, tenha, porque é ali que a gente consegue aplicar uma advertência, uma suspensão, uma justa causa com segurança, que depois não adianta reclamar que o juiz do trabalho é severo, né? Eu tenho que fazer o meu dever de casa. Então, se você não tem um manual de conduta, deve ter. E se você não tem, ao criá-lo, já insira regras de inteligência artificial. O funcionário pode usar inteligência artificial? Eu trabalho muito com contadores, né? A minha atividade na advocacia é muito empresarial, e daí o contador a gente já está falando. Funcionário do contador que usa inteligência artificial escondido. Esses dias eu peguei um valuation de uma empresa, fiquei assustado com a beleza, parecia uma obra de Van Gogh. Eu falei, nossa, eu conheço esse contador, eu conheço essa contabilidade. Devolvi para ele, você pode dar uma conferida para mim, porque não sei o que lá. E ele voltou com correções. Porque com certeza quem ele pediu para fazer usou sem avisar. E a principal regra da boa prática é, usou, avise. Usou, corrija. Isso já é o mínimo, né? Mantenha o compliance, então conheça as regras que impactam na sua atividade e vamos segui-las, né? E mantenha-se atualizado. E, né, para finalizar, essa mensagem é muito simples, para dizer que o futuro já é hoje, né? Como eu disse, essa mudança é muito rápida, de modo que se eu falo algumas coisas hoje para você, pode ser que amanhã já venha uma notícia aí da mídia dizendo que tudo se transformou e se modificou. O nosso tempo está derretido, né? Essa percepção da evolução ela está altamente derretida. E é um convite para vocês refletirem, e eu vou só mostrar mais duas coisas para vocês, tá bem? E essa eu vou deixar que vocês leiam, por favor. Tudo que você viu hoje, eu criei no ChatGPT. Toda a estrutura do que você viu hoje. E eu tive intenção de fazer isso para que vocês enxergassem um cenário de alguém que tem a capacidade na cabeça, sabe o que pedir, como pedir, e transformou isso num contexto. Só que, ao criar o slide, o design todo, né? Minha filha é profissional de marketing, formada na ETEC aqui em Lorena, faz psicologia, mas é profissional, trabalha numa agência, inclusive, home office, essas coisas novas, né? Imagina, 19 anos trabalhando em casa numa agência de São Paulo. Olha que louco, né? Nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas tá lá. E pedi para ela, filha, pega os assuntos aí, transforma em slide. Ela que montou tudo isso bonitinho. Para ter um toque humano, né? Daí ela me explicou, eu falei, filha, esses balãozinhos aqui, pai, tem que ter a cara feliz,
porque já é chato fazer essas coisas. Então põe ali que boa prática a pessoa tem que ver. E daí ela deu, é o toque humano, ela que sabe fazer, eu não sei. E talvez a máquina colocasse um negócio sério, né? Ah, Luiz Chacon é advogado, então vamos fazer. E criamos um perfil diferente, tá bem? E eu convido vocês, para encerrar, para acessar esse QR Code, porque aqui tem um manual de mais ou menos 5 laudas, muito mais completo do que a gente conversou hoje, mas que vai ajudar você nesse primeiro passo. Eu assim espero, tá bem? Muito obrigado, eu vou ficar à disposição para perguntas, ou agora ou no final, depois vocês coloquem. Agradeço a atenção, imensamente feliz pela oportunidade de conversar com todos vocês, tá bem? Um abraço forte, obrigado.